Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Santuário de São José, para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia, hoje, missa de Ascensão do Senhor, que significa a entrada gloriosa de Jesus no céu. Que esta ascensão de Jesus seja uma oportunidade para refletirmos sobre nossa fé, a esperança e o amor misericordioso que Jesus nos oferece, pois sua ascensão não é uma despedida melancólica, mas uma fonte de alegria e missão, anunciando o Evangelho com coragem e com amor. Intenções desta Santa Missa: aniversário de Alex Braga e de Sofia Costa Coroinha, aniversário de batismo. E súplica pela saúde das vítimas da guerra e paz para o mundo inteiro. Saúde para Luiz Felipe de Almeida Braga, Vânia Regina Farias, Rafael Pereira Tavares, Josiléia Rodrigues, Maria Heloísa Cunha, Victor Vinícius Cunha Pinto, Renato Pinheiro, José Abreu, súplica por Henrique Manhã Cacês Vieira Filho, por Simone Pereira Cacês. Saúde para Vera Lúcia França, Juliana Oliveira, Isabel Soares, Maria Eduarda Vaz, Carlos Henrique Monteiro, Maria Pimentel, Bianca Pérez, Sônia Felipe, Igor Melo. Saúde e libertação de Paulo, saúde e proteção de luto de família, saúde e proteção de cenário de família, saúde e proteção para a boa viagem, para a aula de José Augusto Santos, conversão e libertação de Rafael Fernando, saúde e proteção da família Castelo. E em sufrágio, aqueles irmãos que nos precederam a eternidade, Eliane Barbosa de Apé, Aliane Pereira Santos, Luiz Pereira Santos, Alma do Purgatório, Maria Helena Alonso, Otávio Costa Siqueira, Maria Manuela Siqueira, Henrique Manhã Vieira, João Feliz, Luzia Ferreira, Regina Costa, Heraldo Moura, Amara Piana, Irmã Rosimeire Pereira Costa, Maria Alessandra dos Santos, Araci Pereira, Paulo Roberto Lima Nascimento, Gilda Maria Mendonça, Marina Bragança Azevedo, Maria Teresa Cabral Tavares, Luiz Menezes Tavares, Luiz Carlos Cabral Tavares, Joel Macieira Aguiar, Rui Carlos de Oliveira, Francisco de Paula, Jorge Soares, Eulório Vázquez, Esther, Almir Andrade, Silvana Oliveira, Adalberto Costa Siqueira, José Zé, Ronaldo Rodrigues de Almeida, Henrique Teles de Santana, Ana Pereira de Santana, Cecília Santana da Silva, Maria Solidária Pereira, Antenor Pereira Lima, Maria Pereira Lima, Maria Rosa Pereira, Iraci Dias, Maria das Graças Dias, Thaís Breguet Amoroso Soares, 6 meses falecidos, José Moraes Leal, Carlos Moraes Leal, Walter Amaral Fonseca, Sofia Guimarães, Adelaide Guimarães Calazans, Paulo Afonso Guimarães Carvalho, Saturnino Dória do Nascimento, Judite da Silva Nascimento, Eliane Alves Santos, Joel Pereira de Menezes, Manuel Pereira de Menezes e Alcinera Almeida Menezes. Cumprimentamos todos vocês paroquianos que se encontram presentes aqui no nosso Santuário de São José. Cumprimentamos também aqueles que nos visitam, os que vêm de perto e os que vêm de longe. E cumprimentamos também aqueles internautas que nos acompanham pelo canal de Nova Lima 1942 e demais plataformas digitais. Que tenhamos todos uma
Em comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos a ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão, despede-se dos seus e é elevado e glorificado pelo Pai. A participação na Eucaristia nos incentiva a acolher e testemunhar o apelo de Jesus e fazer discípulos. Também o tema deste 60º Dia Mundial das Comunicações, preservar vozes e rostos humanos, ressalta a importância de, diante dos avanços tecnológicos, mantermos a autenticidade e a humanidade na comunicação. Fiquemos de pé para recebermos o presidente dessa celebração política, nosso irmão Margarite, juntamente com o poder litúrgico, iniciemos com o canto de entrada. Aleluia, abre palmas todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Nos manda levar a todos a mensagem do amor. Ele fez uma aliança com o povo que escolheu. Aleluia, bate palmas povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. O Senhor é vencedor, triunfante sobre o céu, Ele é rei em toda a terra, cantai hinos de vitória. Aleluia, bate palmas povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, com fé e confiança em Deus, nos encontramos nesta manhã para rendermos graças, apresentarmos as intenções que trazemos no coração. Neste dia que também rezamos, pedindo a graça da providência para a nossa vida, rezando pedindo a providência para o nosso santuário, a nossa construção, rezando as intenções que foram
Deus Todo-Poderoso, fazei Jesus sacrificado a santa alegria e fervorosa ação de graça, pois na ascensão de Cristo, nosso Filho, nossa humanidade foi elevada às mãos, e tendo Ele nos presidido por nossa cabeça, nos chama para a glória como membro do seu corpo. Ele que é Deus e convosco no reino, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a essa hora, nos dê o Espírito de sabedoria, que vos revele mais verdadeiramente a conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que os seus irmãos têm cristãos. Qual a riqueza da glória que está na vossa graça com o Santo Espírito. Fiquei neste poder de exercer em vosso favor e nós requeremos, de acordo com a sua oração, a força conivente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita dos céus. E sim, acima de toda a autoridade, pode poder, potência, sabedoria, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés, fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para a parte do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, ainda conhecerás somos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, de Jesus. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, e historianos, amigos, minha saudação aos amigos da parte de Deus. Minha saudação a você, que veio celebrar conosco esta Eucaristia, por ter sempre uma alegria, estarmos juntos, estarmos reunidos, estarmos em comunhão. E é interessante quando nós observamos a palavra que cada vez mais nos motiva a estarmos nesta presença, compreendemos que Deus manifesta constantemente a sua graça. Quando nós observamos a reta final que já estamos vivendo, estamos chegando ao final desse tempo pascal, onde no próximo domingo, com a solenidade de Pentecostes, vamos encerrar e vamos nos preparar para de fato vivermos
aquilo que Deus manifestou por meio da ressurreição. Quando nós observamos a solenidade hoje, denominada de Ascensão do Senhor, recordamos que é a volta definitiva do ressuscitado para o Senhor Pai. E a liturgia, durante toda a semana que finalizou, nos motivou por meio dos discursos de despedida de Jesus, para que de fato pudéssemos nos preparar para a graça que haveria se manifestar com a sua volta. Podemos dizer que a ascensão do Senhor é a certeza da nossa vitória. A ascensão do Senhor é a certeza de que um dia também nós haveremos de retornar para a casa do Pai e gozarmos eternamente, se de fato assumirmos o nosso papel. Celebrarmos a festa da ascensão é nós celebrarmos a igreja missionária, é nós celebrarmos o nascimento de uma igreja seguida, é nós celebrarmos o nascimento de uma igreja porta a porta. Quando então Jesus nos fez convite para que pudéssemos guardar a sua palavra. Só guardando a sua palavra, nós vamos permanecer nele e ele haverá de permanecer em nós. Quando nós falamos de guardar a palavra, não significa nós acordá-la, não significa nós alimentá-la, não significa nós colocarmos aí em uma redonda, de tampouco colocarmos na sala em cima de uma estante. Colocar a palavra, guardar a palavra, e nós colocarmos aí no coração, e diante desse colocar no coração, nós praticarmos a justiça, nós praticarmos a sensibilidade, nós teremos o amor e o amor. Guardar a palavra é nós traduzirmos a nossa intimidade com Deus. Guardar a palavra é nós trocarmos em tudo, vamos dizer assim, aquilo que de fato Deus já nos alcançou com a sua infinita misericórdia. A ascensão, portanto, é a nossa vitória. A ascensão é este nascimento de uma igreja como nós acabamos de ver, onde o próprio Jesus vai então pedir que possamos propagar a palavra e concluir. Nós, com o batismo, nos tornamos discípulos, nos tornamos missionários. Nós, com o batismo, assumimos uma grande missão e agora Jesus nos fala para que nós possamos fazer a grande graça que já chegou ao nosso coração. Por isso, eu volto a dizer: a ascensão é o nascimento da igreja missionária. É o nascimento da igreja que passa a ser guiada pelo Espírito Santo. É o nascimento da igreja que passa a ser orientada pelo Espírito Santo. Celebramos a ascensão. No próximo domingo vamos celebrar aí o Pentecostes, para dizer então que é o cumprimento das palavras de Jesus. Eu vou, mas não darei para cá. Eu vou, mas não darei. Então, meus amados, é preciso que nós tenhamos essa intimidade com o Divino Espírito Santo. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, vamos pedir a presença do Espírito Santo, porque o próprio Paulo, nesta manhã, mostra que Deus nos deu um espírito de sabedoria. Deus nos deu uma grande graça para conhecermos e, acima de tudo, cada vez mais, entendermos o que Deus quer para cada um de nós. Deus nos deu um espírito de sabedoria. Por isso, nós devemos sempre pedir: dai-nos, Senhor, a sabedoria que mora convosco em vosso trono. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para que eu possa conduzir
porque Deus já nos capacitou, mas a cada instante nós entendemos esta presença. Ao sair de casa, façamos a nossa oração. Ao sair de casa, façamos a nossa meditação, para que cada vez mais sejamos iluminados por Deus e aquilo que nós vamos. Eu sei que isso já faz, mas eu reforço para que continue fazendo, para que nós possamos agir e acordo com a vontade de Deus, por meio do Espírito Santo. Aqui eu recordo um doutor de justiça, que trabalhou em das marcas do meu parceiro, e ele sempre dizia: todas as vezes que eu vou para o tribunal, eu peço ao ministro Espírito Santo que me ilumine, que me dê essa sabedoria, para que eu não condene um inocente, nem tampouco venha a descobrir um condenado. Essa sabedoria, isso é ser justo, isso é praticar a justiça, porque o que vai nos levar para a eternidade, o que vai nos levar para gozar da sanção, é a prática da justiça em tudo aquilo que nós realizamos. Que nós estejamos com o coração aberto, que nós estejamos aí prontos para recebermos a luz de Deus, para sabermos de fato qual é a esperança, para compreendermos qual é o seu chamado, para sabermos de fato qual é a missão que Ele pede a cada um de nós. Peçamos de fato ao Divino Espírito Santo para que nos ilumine e nos iluminando, estejamos assim abertos para fazermos a sua vontade. Então, meus amados, é o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo. Acabamos de ouvir a primeira leitura, onde Lucas faz a retrospectiva da presença do ressuscitado, que durante 40 dias ele esteve em meio aos seus. É o que nós estamos vivendo, 40 dias de Páscoa, para nós então recordarmos a presença do ressuscitado. E durante todo esse tempo, o ressuscitado foi aparecendo aos seus, e cada aparição era uma motivação para que eles, cada vez mais encontrassem força e ali não pudessem propagar. Apareceu a Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição. Apareceu naquela festa milagrosa. Apareceu para os discípulos que estavam indo para os altos. Depois aparece em um momento onde todos estavam reunidos em uma refeição. E ali sempre com aquela saudação: a paz esteja convosco. Isso para nós compreendermos que para nos tornarmos propagadores da boa nova, é preciso que nós estejamos tranquilos. É preciso que nós estejamos tranquilos, porque a paz, com certeza, é a graça de nós estarmos em Deus. A paz esteja convosco. E quando nós observamos que aquilo que o próprio Lucas nos apresenta, ó Teófilo, ó amigo de Deus, ó Teófilo para mim, amigo de Deus, para dizer que em várias maneiras ele já nos falou no outro livro, se referindo ao seu livro do Evangelho, para dizer que já nos falou tantas coisas, mas agora, diante da ressurreição, ele então faz aquilo que aconteceu com o próprio Jesus. Ele faz que todos nós possamos enxergar a presença do ressuscitado. E no finalzinho, o texto nos apresenta que houve esse momento de partida, onde o povo fica ligado, olhando para cima. O texto de fato quer nos convidar para nós não ficarmos olhando para cima. É preciso que possamos olhar em nossa direção. É preciso que possamos olhar ao nosso redor. É preciso que nós estejamos atentos para, de fato,
portanto, a realidade onde nós estamos inseridos. Olhar à nossa volta para enxergarmos aquilo que é preciso que nós também possamos cada vez mais nos formar. Olhar à nossa volta para lidarmos com a nossa colaboração. Então, se nós ficarmos olhando para cima, nós vamos ficar com aquela ideia única, a ideia do integrante, vamos dizer, vamos ficar com um voador. Às vezes a gente fala em voador, porque fica com a carcacinha, né? Vamos dizer, uma carcaça, uma carcaça, né? Assim que eu falo, às vezes nós ficamos abestiados com a carcaça, o mundo, né? Aí correndo com a carcaça. Não, vamos cair na real, vamos, né? Colocar os pés no chão, vamos colocar os pés no chão, vamos viver nossa realidade, porque se nós ficarmos com a carcaça acima, nós vamos perder o bem, nós não vamos conseguir fazer o bem, nós não vamos conseguir andar, nós não vamos conseguir praticar a justiça, porque vamos ficar a vida toda na história. Não, a nossa realidade está como nós estamos, a nossa realidade está como você está, a nossa realidade é real. Você tem uma relevância, é real, não é harmônica, não é ainda algo que está longe de nós. Às vezes nós ficamos até preocupados com algumas situações de piedade carbônica, alguma microcura, vamos acabar com essa besteira de piedade carbônica. Não somos carbônicos, somos reais, não somos santos, estamos em busca da santidade. Não vamos buscar uma santidade que nós não conseguimos sustentar. Quando se busca uma santidade que não consegue se sustentar, na primeira queda sai da igreja, na primeira queda cisma da igreja, porque se buscou uma perfeição, se buscou uma santidade que não consegue se sustentar. Então é preciso que nós sejamos reais. Então, meus amados, vamos olhar para frente. Olhar para frente é ter coragem de anunciar. Olhar para frente é ter coragem de propagar o Evangelho. Olhar para frente é ter coragem de anunciar o ressuscitado. Não mais com palavras. Aí eu recordo São Francisco de Assis, quando saía para evangelizar com os confrades. Se necessário for, vamos usar palavras. Olha só. Se necessário for, vamos usar palavras. Porque o Pai Francisco de Assis, o anúncio era só o testemunho com a pessoa de cada um. Então, meus amados, a ascensão do Senhor nos compromete com a sua missão. A ascensão do Senhor nos compromete com o Evangelho. A ascensão do Senhor nos compromete com o outro. A ascensão do Senhor nos compromete com a missão. A ascensão do Senhor nos compromete com a igreja. A ascensão do Senhor nos compromete com as práticas das obras de misericórdia. A ascensão do Senhor nos compromete com o Senhor. Para dizer, então, sou eu contra a Cristo. Então, não temos. Vamos nos esforçar. Vamos arregaçar as nossas mangas. Por conta própria, nós não vamos conseguir, mas nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vamos pedir a intercessão daquela que foi a primeira discípula, a primeira discípula. Vamos pedir a intercessão de Maria, porque é mãe e ela continua. Ela é a estrela da intercessão, por isso nós queremos pedir e fazer a terceira para nós continuarmos a nossa missão. Olhemos para frente, porque com certeza a missão é árdua, e Jesus conta com a colaboração de cada um. E por todo mundo que anunciar o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.